Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo criminal, nosso projeto de extensão aqui da Universidade de Caxias do Sul, a partir do grupo Desencarcerando. Hoje temos uma convidada especial, a professora Soraya Mendes, que irá falar sobre criminologia feminista e processo penal feminista. A professora Soraya dispensa apresentações, já esteve conosco o ano passado no Congresso de Ciências Criminais aqui da Universidade de Caxias do Sul, prestigiando, e participando do evento. A professora tem uma obra de peso, sobre criminologia feminista e também sobre o processo penal feminista, uma grande pesquisadora na área, e agradeço, Soraya, muito por ter aceito o convite, por estar conosco de novo. Seja muito bem-vinda novamente à universidade. Espero que depois da pandemia a gente consiga marcar algo presencialmente. Cumprimento todos os participantes, em especial aí saudação à minha colega a Aline Passuelo, a Luana, que está sempre presente, ao Jorge, ao Baidir e todos os demais aí que estão nos acompanhando e que vão entrar ao longo do evento. Soraya, então, sem maiores delongas, é um bate-papo, é mais informal mesmo, então vou passar a palavra para ti, fica bem à vontade, e daí depois, quem quiser fazer questionamentos, já pode ir mandando no chat, tá? E depois a gente abre um espaço para o diálogo, tá bom? Obrigado, Soraya, tudo contigo. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero agradecer imensamente a vocês, todos e todas que estão aqui. Eu estou olhando para o número de pessoas nessa sala e estou vendo aqui que realmente é um debate que interessa e eu estou muito feliz por isso, muito feliz mesmo por isso. Embora nós ainda estejamos dentro de um campo, de uma forma geral, de todos aqueles e aquelas que estão dentro de um campo de conhecimento crítico, ainda dentro de determinados espaços considerados como marginais, ou muitas vezes falando nas nossas próprias bolhas, é muito bacana ver como a nossa bolha tem crescido. Esses dias eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo semelhante a esse na Universidade Federal do Paraná, e o professor com quem eu dialogava dizia: a gente tem que ampliar esse nosso debate para além dos convertidos e convertidas. E com o que eu também concordo, eu acho que essa é uma das nossas missões. Eu acho que a gente precisa falar de ciência, mas falar de ciência com uma língua inteligível, de maneira que todos e todas tenham a possibilidade de entender, até porque o nosso campo científico, que é o campo da ciência jurídica, é o que estrutura o poder em qualquer lugar, e num país como o nosso, estrutura e sustenta um poder que é fundado no patriarcado, no racismo estrutural e na apropriação da propriedade. Portanto, isso diz respeito a todo o povo brasileiro. Então, a gente precisa falar uma língua que seja compreendida. Mas também, por um outro lado, gosto muito de saber que o nosso campo de convertidos e convertidas está crescendo tanto. Eu quero dizer para vocês que eu estou me sentindo muito à vontade, muito bem acolhida. O Bruno é de uma gentileza, de um cuidado ímpar. E eu estou aqui na companhia de duas coisas. Na verdade, assim, primeiro, de um chimarrão, com uma belíssima cuia e olha lá, com uma belíssima cuia e bomba com o símbolo do Internacional, por óbvio, porque eu faço parte da boa banda do Rio Grande do Sul. E, por um outro lado, também aqui, muito bem acompanhada do Criminologia e Música Brasileira, que eu recebi não faz tanto tempo. Bruno, esse livro extraviou, estava num outro prédio, você não tem ideia do que passou, mas eu guardei nesses últimos tempos para poder agradecer, infelizmente não pessoalmente, mas aqui eu considero que com um abraço virtual a você por ter enviado esse trabalho seu e da Ana Luísa Nazário. Muito obrigada. Então, assim, eu estou em muito boa companhia de vocês aqui do lado de cá. Então, vamos lá, né? Nós temos 1 hora e eu não quero tomar tempo demais numa exposição longa para que a gente possa realmente fazer desse nosso espaço um debate.
E quando o Bruno propôs, né, e o nome do evento de vocês mesmo, né, já diz, é um bate-papo criminal, ele propôs e me perguntou que tema poderíamos falar. Então, vamos falar dessa passagem, desse percurso, que não é uma sobreposição, que não é um abandono, na verdade, é uma continuidade do que sai de uma criminologia feminista para chegar a um campo de discussão dogmática no processo penal, do que eu denominei de processo penal feminista. E eu acho que a gente pode trabalhar em outros referenciais, como Gargarella tem falado também, e com algumas referências a todo um movimento que se tem feito em relação às ciências criminais, e muito especialmente à política criminal como fundamentadora daquelas que vão ser as categorias criminalizadoras e muito especialmente penalizadoras. Eu acredito que a gente está aqui num grande caldo de revisão, sem nenhuma pretensão, mas de revisão geral do processo penal. Eu acho que a gente ainda vai ter que chegar mais do que isso. Tenho aqui, confesso a vocês, algumas ambições que, na verdade, são incômodos. Eu sempre parto desse pressuposto. Eu sou uma cientista, eu sou uma pesquisadora, como todos e todas vocês aqui. Então, eu parto dos meus incômodos, das minhas inquietações, das minhas inconformidades. E eu acredito que os meus próximos incômodos, inconformidades e inquietações continuam na dogmática, mas vão rumo à teoria da pena, para a dogmática penal. Mas o porquê de nós fazermos esse percurso? Primeiro, porque eu não acredito, e eu acho que até a professora Regina Pereira Andrade, já de muito tempo, nos alertou, e escrevendo brilhantemente, como por sinal sempre vai acontecer, né, se tratando de velhinha, a respeito de um garantismo criminologicamente fundamentado. Ou seja, mesmo que nós pensemos em uma estrutura garantista, e a gente está vivendo um tempo histórico muito difícil, onde nós precisamos nos agarrar ao pouco que nós temos para que não haja retrocesso, mas mesmo que nós falemos desse garantismo, que é um pouco que nós temos, porque não chegou onde poderia chegar, nós precisamos discuti-lo de uma forma crítica e discuti-lo a partir daquilo que a criminologia produz. Eu acho que o ponto de partida nosso é uma compreensão das intersecções. Eu não vou falar nem de transdisciplinariedade, e nem menos ainda de interdisciplinariedade entre política criminal, criminologia e a dogmática penal, processual penal. Eu acho que nós temos, na realidade, são laços de ligação que são impossíveis de serem rompidos. Na verdade, eles não são impossíveis de serem rompidos, porque tudo que a dogmática do século XIX para o século XX fez, né, e aí a gente tem todas as teorias aí afirmarem, foi justamente colocar a criminologia num campo separado e muito reservado, na realidade, pela própria disputa interna da criminologia, chancela ao pensamento dominante, a uma política criminal dominante, ou como nós nos colocamos, né, desde o pensamento que vem de do paradigma da reação social, antes ainda do paradigma do labeling approach, enfim, compreendendo que não era esse nem o papel da criminologia, e tampouco poderia ser o seu objeto, mas que, por outro lado, colocou em proeminência dogmática. A dogmática penal, diga-se de passagem, e um papel totalmente instrumental para o processo. E isso fez com que nós tivéssemos compartimentou o conhecimento, de maneira que a gente consegue, muitas vezes, visualizar tentativas de respostas
para questões altamente complexas de forma simplificada, como se isso fosse possível. Eu não tenho dúvidas, e aí eu quero entrar na base teórica feminista para dizer isso, que nós estamos diante cada vez mais de questões complexas, e que sempre, na verdade, foram complexas, mas que agora se desnudaram totalmente na sua complexidade, e que muitas vezes se quer responder enquadrando dentro da dogmática penal ou processual penal, sem pensar naquele que é um aporte que já foi construído no campo da criminologia, que já é também uma perspectiva, e que é também uma perspectiva político-criminal que ruma e que tem que rumar dentro dos limites do que se espera que seja uma democracia. Essa forma de lidar com estas questões complexas, e aí eu vou colocar para vocês não só as questões que envolvem as mulheres de uma forma geral, mas que envolvem a comunidade LGBTIQIA+, que envolvem o povo negro, que envolvem os povos indígenas, que envolvem, ou seja, nós temos uma quantidade agora de interseccionalidades que precisam ser respondidas com uma ciência criminal que respeite as suas intersecções. Eu acho que esse é o nosso ponto de partida. Reconhecer que, por mais que a gente fale a respeito de criminologia, ou fale aqui de processo penal, nesse contínuo, neste embalar, a criminologia aqui não está a serviço do processo penal. A criminologia é a própria essência de uma ciência que não pode ser compartimentada desta maneira. E aí eu digo para vocês o seguinte, nós tivemos, e aí assim, eu acredito que um avanço muito grande no campo da criminologia, e muito especialmente, agora, centrando o sujeito conhecedora, nós, mulheres, como cientistas no campo da criminologia, vários avanços, grandes avanços. Nós não podemos negar que, ainda que tenhamos dentro uma hegemonia de um pensamento, que seja um pensamento fundado, lá em última instância, num paradigma etiológico, nós temos muitas mulheres com uma produção de conhecimento vibrante. Acabei de citar a professora Vera Regina aqui, que com um conhecimento vibrante no campo da criminologia. Contudo, por um outro lado, isso não se encontra quando nós falamos do campo da dogmática, quando nós buscamos no campo do direito penal e do campo do processo penal. E aí, eu vou dizer a vocês que não é só uma questão numérica, mas é uma questão epistemológica. De maneira que eu vou afirmar que eu quero mais mulheres no campo da dogmática. Mas eu não quero só mais mulheres, eu quero mais e melhores mulheres. Porque isso significa dizer que existem mudanças que são mudanças epistemológicas, metodológicas fundamentais para que isso aconteça. Dessa maneira, eu quero dizer o seguinte, os estudos feministas são estudos que inverteram ou que corroeram com as verdades e com as lógicas da ciência. Não estou falando nem só do nosso campinho aqui, o campinho da ciência jurídica, ou o campinho ainda nosso aqui das ciências criminais. Estou falando de uma forma geral, porque, na verdade, as perspectivas que são as perspectivas da neutralidade, da objetividade, elas foram totalmente desmontadas pelo feminismo enquanto uma perspectiva científica, de forma a mostrar algo que está caindo muito no gosto de todo mundo e que eu estou também gostando muito que caia no gosto de todo mundo, que é reconhecer que o sujeito, a sujeita que conhece, o sujeito conhecedor, esta conhecedora é portadora também de diversas situações, contingências, idiosincrasias que lhe fazem ter uma perspectiva diferenciada em relação à sociedade. Então, o fato de ser uma mulher negra pobre, uma mulher negra lésbica, uma mulher negra pobre, lésbica,
com uma deficiência, faz com que a perspectiva de produção deste conhecimento seja o que a professora Sandra Harding vai chamar de um conhecimento situado. E que isso é científico, e que isso é ciência. Isso não nos tira, agora chego no outro ponto, a objetividade. Porque a objetividade ela foi construída em termos científicos pela maximização em relação a valores. Ou seja, de que maneira você se distancia do seu objeto em termos valorativos. Ocorre que uma das coisas que se demonstra a partir desses estudos e que vem destas teóricas feministas desde os anos 80 é que os valores que enviesam uma pesquisa científica são aqueles que são os valores coercitivos. O racismo, o sexismo, a aversão ou o ódio a pessoas LGBTIQIA+. Estes são valores que enviesam pesquisas, e por isso nós olhamos para determinados textos e determinadas construções, e nós podemos dizer isso aqui não é ciência. Porque isso aqui sim é a veiculação de uma pretensão de verdade que quer somente realmente na sua aparência, dar sustentação para qualquer outro discurso que seja um discurso de poder e um discurso de poder opressor. Por um outro lado, existem valores que são valores participativos. Esses valores são os valores do não sexismo, do não racismo, da não LGBTIQIA+fobia. Ou seja, estes valores, eles são a própria essência daquilo que a gente vai construir, como eu dizia antes, de uma objetividade, que é uma objetividade reflexiva. É o que eu estava dizendo, que está caindo no gosto de todo mundo, e que eu estou gostando muito que caia, que é a tal da interseccionalidade. Ou seja, de que maneira você conhece a partir de diversos marcadores que fazem com que aquele conhecimento seja um conhecimento científico, porque é um conhecimento situado, mas que se contraponha a esses que são ditos valores universais e que, na verdade, são valores coercitivos. Esse é o primeiro ponto para a gente começar a pensar criminologia e processo penal numa perspectiva feminista. Nenhuma pesquisadora feminista vai se distanciar das experiências das mulheres dentro do sistema de justiça criminal. Daí, o distanciamento, um descolamento paradigmático em relação à própria criminologia crítica. Por quê? Porque o nosso objeto não é propriamente o sistema de justiça criminal e o quanto ele carrega de opressão. Porque, na realidade, as experiências das mulheres em relação ao sistema de justiça criminal, elas começam muito antes do sistema de justiça criminal, que é aquilo que eu acabei denominando lá no Criminologia Feminista de Custódia. O que o sistema de justiça criminal faz com as mulheres, agora sim, num exercício de poder de parte do Estado, é a continuidade de um exercício de poder que existe na família e que existe na sociedade. Não é à toa que nós podemos colocar como um exemplo mais do que claro o fato de que uma mulher, quando senta numa sala de audiências, estando criminalizada por um crime como tráfico de drogas, por exemplo, é perguntada a respeito dos filhos. Não só para determinar se a prisão preventiva vai ser substituída pela prisão domiciliar, nos termos do que a lei garante hoje, mas ela é perguntada como uma régua mesmo, como a maternidade colocada ali como uma forma de entender se aquela mulher ela tem ou não tem adesão a uma agenda, a uma determinada pedagogia que determina que lugar de mulher, função de mulher é cuidar de filho. Quem não cuida e não se preocupa com isso merece uma pena mais grave. Então, isso é um exemplo. Então, essa nossa forma de compreender, ela é uma virada paradigmática. E é isso que a criminologia feminista faz. Ela coloca no centro do debate como o nosso objeto, de uma forma reflexiva, porque a Luana, quando me entrevista lá como uma detenta, a Luana também é mulher. Embora nós tenhamos marcadores diferentes, mas
ela também é mulher, esse já é um marcador que nos identifica e ela sabe o que é um sistema de opressão. Ela não sabe o que é o meu sistema de opressão, que talvez tenha passado por violência durante a infância, a violência sexual ao longo de muito tempo, ou dentro mesmo do próprio sistema carcerário, mas ela é mulher, e isso não é essencializante. Isso não é essencializante, isso é um marcador fundamental. Então, a nossa criminologia, ela é uma criminologia que inverteu ou desconstruiu um paradigma para construir-se como um outro paradigma. Por isso que eu tenho certas resistências e eu não uso a referência criminologia crítica feminista. Existem criminólogas críticas feministas, mas eu entendo que a minha criminologia ela não é uma criminologia crítica feminista, ela é uma criminologia feminista. Até porque eu sou muito ousada, e nessa ousadia, certa vez, o professor Alessandro Barata tem em um dos seus textos uma frase em que ele diz que não existe futuro à criminologia feminista se não for nos marcos da criminologia crítica. E eu escrevo lá que não existe futuro para a criminologia crítica se não for nos marcos da criminologia feminista. Porque a criminologia feminista abre o espectro. Porque nós não somos só trabalhadoras, nós não somos só mulheres que estão dentro de um sistema de exploração capitalista. É óbvio, e eu não tenho dúvida alguma, que a luta contra o patriarcado, ela é uma luta contra o capitalismo, porque ele é um sistema de opressão que nos coloca em uma condição de subalternidade. Agora, também não foi o capitalismo que criou o patriarcado, também diga-se isso, então nós precisamos também pensar que alternativas político-econômicas são postas na mesa para que seja realmente inclusiva essa nova sociedade que virá. Por um outro lado, ela também não é tão só anticapitalista como pela derrocada do patriarcado, ela também é antirracista, ela também é anti-LGBTI-fóbica. Ela tem que ter esses marcadores todos, por isso ela é um outro paradigma. Agora, vou contar aqui para vocês, até aproveitando, eu estou cuidando bastante o relógio aqui, mas vou contar aqui para vocês, para conseguir chegar no processo penal feminista, o marco principal dessa passagem da criminologia. Eu vou continuar dizendo, eu sou uma criminóloga, mas eu estou uma processualista penal porque eu estou disputando um campo. Esta é uma disputa científica política. A ciência é política. Os paradigmas que nós escolhemos, as epistemologias que nós escolhemos, elas são decorrentes de escolhas políticas. Ninguém tenha ilusão de que isso não acontece. Como eu dizia antes, acho que os estudos feministas quebram com o paradigma da neutralidade, com a categoria da neutralidade e da objetividade, como eu colocava anteriormente. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que nós chegamos aqui. Desculpa, gente, aqui tocou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no. Consigo. Sempre preciso. Vamos ver se calou aqui. Era o meu telefone celular, desculpe. E essa construção científica fundada na neutralidade e na objetividade, ela é algo que não se sustenta e que, portanto, é sim ela é sim um ponto de discussão política, um ponto de debate, e que é um debate intelectual, é um debate científico. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque, para além desse momento no qual a mediocridade tomou conta e a ciência parece não valer nada, por um outro lado, para nós, no nosso campo, que é o campo dos estudos feministas, que é o campo da epistemologia feminista, da metodologia feminista, sempre foi necessário afirmar: isso é ciência. Isso é ciência. Então, eu faço muita questão e uso muito, está muito... É uma palavra que sai muito solta na minha construção discursiva, porque ela é uma afirmação, e isso também é político, né? Isso também é político. Então,
Eu sou criminóloga, mas eu estou numa disputa no campo processual penal. Por quê? Porque todos os estudos que nós fazemos, eles mostram uma realidade que é clara. A gente não precisava, e infelizmente vimos, uma audiência como a que aconteceu no caso da Mariana Ferrer, para saber que aquilo ali é o sistema de justiça criminal. Que é daquela forma que o sistema de justiça criminal trata as mulheres. E isso nós, na criminologia, chamamos de revitimização. Nós sabemos que as mulheres são revitimizadas. Agora sim, de qualquer campo da criminologia, do campo progressista da criminologia, qualquer uma de nós sabe disso. E sustenta esse processo de revitimização. Por um outro lado, os nossos estudos, muito arraigados nesta maneira compartimentada de pensar ciências criminais, que eu falava lá no começo, tende a dizer, isso é uma constatação criminológica. Agora, no campo do processo penal, é outra coisa. Aqui a gente está tratando de nulidade, aqui a gente está tratando de produção de prova, aqui a gente está falando de outra coisa. E aí é que tá. Porque o que tem de mais importante na teoria feminista é que a teoria feminista é uma teoria crítica. E uma teoria crítica, ela existe para desvelar aquelas que são as opressões que só existem porque ainda não foram desveladas. E isso não é nenhuma feminista que está dizendo, isso é Habermas. Então, ela é isso. A teoria feminista é uma teoria crítica. Então, ela não vai poder, na minha concepção, se conter em um campo de conhecimento das ciências criminais sem impulsionar necessariamente uma transformação que seja uma transformação na prática. E isso não é nenhuma feminista que está falando, isso é a Marx. A teoria marxista é uma teoria de prática, entre teoria e prática. É como nós nos identificamos enquanto sujeitas que somos oprimidos, com aquela teoria e fazemos dela um instrumento de transformação. É isso que o feminismo faz. Portanto, a angústia agora da pesquisadora veio no sentido de que realmente, que horror aquela audiência lá da Mari Ferrer. Mas olha, o que a gente tem para fazer é enviar para o CNJ uma representação com relação a esse juiz. Não. Porque existe aqui um ponto de partida, e aí eu quero conversar com vocês com muita tranquilidade, eu estou me sentindo dentro de um grupo de estudos, de um grupo de pesquisa, esse é um projeto de extensão, esse é um espaço da universidade, é o nosso espaço de liberdade de formação de conhecimento, para dizer que a mera, e eu vou usar esse termo com cuidado no sentido lato, a mera estrita legalidade, ou legalidade estrita, nos termos do que nos propõe o professor Luigi Ferraioli, ela é, por si, em determinadas situações, em casos como esse, um poder opressor. E aí é uma outra virada epistemológica, porque a gente precisa discutir com o garantismo, a gente precisa dizer o seguinte, de onde sai, de onde nasce uma narrativa, que seja uma narrativa onde a voz daquela vítima. E aí eu não estou falando da voz da Mariana especificamente, não estou falando da voz de cada mulher, enfim, embora isso também seja algo fundamental nos autos do processo. Mas como aquela narrativa impulsiona que existam institutos, para que existam institutos que façam com que situações como aquela, se acontecerem, tenham no mínimo uma repercussão. E aí a gente vai falar de nulidade. Eu posso até utilizar outra terminologia, não preciso utilizar nulidade, até concordo muito mais com o professor Auri Lopes com relação a tudo que ele escreve a respeito dessa revisão, inclusive da própria nomenclatura, mas que, por um outro lado, é isso. Olha só,
uma audiência, um depoimento que é tomado naquelas circunstâncias tem que ser nulo. E, na verdade, a gente nem precisaria muito disso, porque o próprio Código de Processo Penal, esse Código de Processo Penal que a gente tem aí, já diz que seria nulidade absoluta a violação aos princípios constitucionais. Mas, por outro lado, quando se trata de uma discussão como essa, que envolve uma mulher revitimizada, que é o que a criminologia aponta, dentro do sistema, aí, não, mas parei, agora parou tudo, porque a discussão aqui agora está no campo do processo penal. Vocês estão entendendo? É isso. A gente tem uma produção de conhecimento vibrante que faz com que nós possamos discutir, sim, as categorias dogmáticas. E que, considerando as ciências criminais, que é o meu ponto de partida, como a indissociabilidade da política criminal, da ciência, da criminologia e da própria dogmática, a gente precisa rever como esse processo vai funcionar. Eu tendo a dizer, e eu escrevi lá no Processo Penal Feminista, que o processo penal feminista ele é fundado em uma ação comunicativa. Por quê? Porque nós estamos, no século XXI, trabalhando com outros patamares, que são patamares de produção do direito, que não estão necessariamente vinculados à lei. Nós temos possibilidade de pensar que esferas públicas, e esferas públicas mais especialmente subalternas, e aqui vai a minha vertente habermasiana falando, embora Habermas tenha apanhado bastante das feministas, Nancy Fraser, Sheila Ben Habib, Iris Young, para falar isso que eu estou dizendo a vocês, mas lá nos anos 90, não vem de pouco tempo, mas para dizer que nós estamos num momento em que precisamos reconhecer que a produção do direito, ela não se dá pelo princípio da legalidade ou da legalidade estrita, ainda que considerada no seu sentido macro. Eu não vou explicar tudo isso, vocês têm muito mais tempo aí para fazer essas leituras posteriormente dos escritos do professor Luiz Ferraioli. Então, de onde sai? De onde nasce esse direito? Ele sai das nossas discussões, dos nossos debates. Nossos quais? Ora, da comunidade LGBTIQIA+, dos movimentos de mulheres. Quantas vezes se ouve dizer o seguinte: esses movimentos são movimentos punitivistas, esses movimentos são ingênuos em relação ao direito penal? Primeiro, que existe uma certa arrogância intelectual em achar que não se produz conhecimento no âmbito dos movimentos sociais. E isso, para quem está num campo crítico, até usar essa terminologia, eu acho que é um pecado mortal. Agora, o que as mulheres estão fazendo é discutindo os limites do direito penal. Ninguém aqui acredita, e eu não acredito realmente, que a resposta penal seja a melhor resposta. E nem acredito que ela seja a resposta para muitas das nossas demandas. Aliás, ainda ontem, eu falava com uma jornalista sobre as alterações que aconteceram na lei de feminicídio. Aumenta a pena, reduz, aumenta o percentual, porque agora é tudo em percentual, né? O percentual para a progressão de regime para 55%, proíbe saída temporária. Eu sou contra tudo isso. Contra tudo. Tudo. Bom. Aí, doutora, mas e aí? O que acontece se o cara sai numa saída temporária e ele vai atrás da mulher? Bom, a questão é a seguinte: nós temos já no nosso ordenamento jurídico medidas protetivas que deveriam ser estendidas então, enquanto durar o risco. Não foi isso que se fez agora no dia 5 de maio, incluindo o FRIDA, que é o formulário de avaliação de risco na nossa legislação? Enquanto existe o risco, não é só durante o processo, é enquanto existe o risco. E aí determina a própria proibição de contato, proibição de aproximação. Junto a isso, tem que se pensar que isso é uma política pública. E aí, nesse sentido, a gente tem que ver de que maneira o Estado também age, por exemplo, com as tais patrulhas Maria da Penha. Mas aí vai ser isso para o resto da vida? Sim, mas o que você quer do resto da vida? Você quer no resto da vida colocar aquela pessoa dentro da prisão? Isso eu também não concordo. Existem alternativas. Então, quando nós, e agora aqui eu falo como
uma integrante do movimento, como alguém que é uma voz feminista, quando nós rumamos em direção, ainda que seja, a pensar o processo penal e mais ainda o direito penal, não estamos sendo ingênuos. Isso não é ingenuidade. Isso é ver até em que medida é possível a utilização deste instrumento, que é um instrumento. Eu não preciso nem dizer a vocês, eu sou uma minimalista, eu não sou uma abolicionista. Mas, por um outro lado, ainda que fosse abolicionista, jamais entenderia como uma ingenuidade. Por quê? Porque para mim, estes movimentos todos estão produzindo discursos. E é de lá que nasce o direito. E, aliás, isso também nem é coisa minha, e nem é coisa de feminista. Isso Antônio Manuel Espanha já falava. Está lá, o direito do século XXI. O direito do século... Então, o processo penal, ele é uma ação comunicativa. Ah, mas Soraya, sendo uma ação comunicativa, e aí de tudo aí que você está falando, que surge das esferas públicas, o juiz não pode fazer o que quiser? Não. Porque nós temos, agora sim, regras que são regras fundamentais, oriundas, não só do nosso texto constitucional, quando eu falei em nulidade, eu falei em dignidade da pessoa humana, oriundas dos tratados, das convenções internacionais, que o Brasil que o nosso país é signatário. Existem controles epistêmicos, que não são somente os controles epistêmicos que estão no Código de Processo Penal, e que é ali, sim, a legalidade por si. Ah, mas isso é muito perigoso. Ih, lamento informar, vivemos em uma sociedade de risco, não tem nada que não seja perigoso. Lamento informar. Então, o preço disso tudo é a nossa eterna vigilância. Repensar o processo penal vai nos demandar vigilância. Uma vigilância que nós estamos percebendo hoje, agora para encerrar, que é algo que nunca nos permitiu uma ação diferente que não fosse de manter a guarda alta. Porque é o que a gente está percebendo hoje. A nossa guarda, ela sempre vai ter que ser alta. Aliás, o professor Zaffaroni, junto com o Nilo Batista, vai dizer, né, que existe um estado de polícia simplesmente contido por um estado de direito. Mas o estado de polícia está sempre ali. Ele não é eliminado, ele não é destruído. E o que a gente está vendo agora? A gente está vendo ele sair pelas frestas todas. É isso que está acontecendo. Então, vigilância a gente sempre vai ter que ter. A gente está lidando com a humanidade. O que nós podemos fazer é adiantar tanto a nossa carga de valores, que são valores participativos, em detrimento desses valores coercitivos, a ponto de que os nossos cuidados, eles não é que nunca não serão mais necessários, como eu dizia antes, mas talvez eles possam ser um pouco mais flexibilizados. Mas eu acho, e aí, meu caríssimo Bruno, que seria isso um percurso entre a criminologia feminista e o processo penal feminista. E aí agora eu quero ouvir o que vocês têm aí para dizer. Obrigada. Excelente, Soraya. Muito obrigado. Né? Te agradeço de coração pela brilhante exposição. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, se quiser ir lançando no chat, tá? Eu tenho várias inquietações, mas eu vou passar a bola adiante. Eu vou passar a bola aí para a Aline, né, que é a nossa professora da casa, que coordena o grupo de estudos feministas aqui na instituição. Acho que a Soraya também já ficou sabendo, conversei com ela rapidamente, né, esses tempos. E daí depois a gente segue o baile, pode ser? Aline, por favor. Obrigada, Bruno. Boa noite, Soraya, muito prazer. Eu sou da Banda Boa do Rio Grande do Sul, né? Meu time vai entrar em campo, hoje eu vou estar dando aula, mas tudo bem. Não, mas a gente respeita, né, Bruno? Então, bom, eu sou professora de Sociologia, né, e tenho trabalhado com as disciplinas de Ciência Política e Sociologia Jurídica no Direito, e, para mim, né, eu fico muito feliz dessa oportunidade aqui na universidade, da gente estar discutindo as pesquisas, né?
essa ideia que para mim é central do conhecimento situado da Dana Haraway é exatamente isso, né? Eu trabalho com um tema que não, né, que se até tem algumas interseções, mas não é diretamente, né, ligado à criminologia ou à criminologia feminista, que eu trabalho com a questão do refúgio, né, dos refugiados. E aí eu sempre fui conhecida como a pesquisadora militante, né, porque é isso. Então, para mim, é muito bom estar ouvindo de pesquisadores tão destacados em outras áreas, vindo trazer exatamente essa ideia, né? Eu brinco com os alunos, né, de que o meu laboratório é o mundo que eu vivo, né? Então, como serei isenta, né? Como essa neutralidade, que o Weber vai chamar de uma neutralidade axiológica, ela é intangível. Porque, de fato, é isso. Nós todos somos produto, né, da nossa classe, da nossa família, o nosso jeito de olhar o mundo, ele é situado. Então, negar isso é de uma hipocrisia, né, que me parece que muitos campos da academia ainda tentam, né, justificar esse discurso, mas, de fato, né, não se aplica mesmo. Eu achei muito interessante, assim, eu não vou fazer uma pergunta diretamente, só identificar alguns pontos, né, até porque, como não advogada, para mim é um grande aprendizado, né, tá podendo te ouvir, e eu achei muito interessante essa tua utilização do Habermas, né, da teoria da ação comunicativa para pensar o processo penal, e, de fato, isso é muito, muito importante. E só queria fazer um comentário exatamente sobre a audiência, né, da Mariana Ferrer, que a gente debateu muito no grupo, né, em todos os espaços que a gente participa, e aí eu acho que, mais uma vez, né, quando a gente pensa, não, então vamos representar contra esse juiz, está se colocando uma peneira na frente do sol, exatamente porque ele não é uma exceção, ele é um sujeito muito bem adaptado naquele meio, né, ele não é alguém que está ali e está pensando diferente de tudo, né? Na verdade, ele está praticando aquilo que ele sempre praticou, enquanto um homem branco, heterossexual, né, de meia idade. Então, essa ideia, né, de que a gente sempre pega uma estrutura, que é a estrutura, né, patriarcal, machista, e na hora que o sujeito ele age e reafirma de forma muito visível aquela estrutura, a crítica ela é individualizada. Não, foi ele que agiu assim. E não é, né? A gente sabe que não é, a gente sabe como é o judiciário brasileiro e também os outros campos aí da nossa sociedade. Então, de fato, eu queria te agradecer muito pela oportunidade, eu fico muito feliz que os estudantes estejam tendo essa oportunidade de ouvir pessoas que, de fato, trazem, né, um sopro aí de esperança para a academia, para a pesquisa científica, porque é isso, né? Eu sempre digo, bom, na minha tese de doutorado, eu faço um grande caminho na introdução explicando de onde que as minhas questões surgem. Luana leu, a Luana revisou a minha tese, ela sabe. De onde que as questões surgem? Porque a partir dali é metodologia científica. Só que as minhas questões, elas surgem de um lugar que para outro pesquisador, por exemplo, das migrações, não surgiriam outras, né? E essa é a beleza, né, da academia e da diversidade mesmo. Que a universidade se torne cada vez mais diversa, né? Isso é algo que, para mim, é muito importante, é central. Então, obrigada mesmo pelas tuas palavras. Acho que agora, de repente, o Robson pode fazer. Robson, meu parceiro aí de organização do bate-papo desse projeto de extensão. Perfeito, Bruno. Queria inicialmente agradecer à professora Soraya pela generosidade de estar conosco mais uma vez na universidade, né? Estivemos o ano passado no congresso, e agradecer justamente por trazer estas reflexões que, de alguma maneira, movem hoje boa parte dos nossos estudantes, dos bancos aí universitários, no sentido da afirmação de direitos tão inerentes à condição, né, humana de mulheres tão, muitas vezes, vulneráveis na sua condição de sujeito de direitos na nossa sociedade. Eu queria, de alguma forma, saber, de uma forma muito, muito rápida, assim, mas, ao mesmo tempo, contando aí com seus estudos, com as suas pesquisas, desde a sua apresentação da sua tese em 2012, em que a prof. Defendeu ali um novo paradigma, né, em torno da criminologia feminista, de lá para cá, como nós avançamos aqui no Brasil em relação a pesquisas nessa área,
o que é possível dizer em relação a esse novo modelo, né, esse novo paradigma? É possível ainda reconhecer isso como um modelo novo, ou estamos afirmando que isso é uma realidade hoje na criminologia? Obrigado. Começamos assim, Soraya? Ou abrimos mais uma série, como que tu prefere? Eu acho que, em razão do tempo, como nós temos 15 minutos, se tiver as outras questões, eu pego todas e aí a gente consegue fechar dentro do tempo de vocês. Tá. Eu vou fazer, então, a minha, tá? A minha versa muito mais sobre como que tu enxerga essa cultura jurídica que nós temos, que investe em manuais, né? Em manuais, e eu particularmente como professor, né, ao selecionar manuais de direito penal, sobretudo, há uma carência de fontes de mulheres escrevendo manuais especificamente, obras monográficas, temos diversas penalistas, artigos científicos diversos, mas parece que dentro dessa cultura manualesca há uma predominância de, olha, no mínimo 95%, né, de homens, para dizer o mínimo, né? Então, lembro de poucas, assim, de cabeça, né, e são as adoções que se fazem nas faculdades de Direito, né, nos nossos programas, enfim, e como que tu enxerga possibilidades para a gente conseguir romper essa lógica, transformar essa cultura. As mulheres precisam escrever manuais, a gente precisa abandonar a cultura manualesca, como é que a gente pode criar caminhos de fuga, né? Essa seria a minha questão. Tem mais alguém, Bruno? Não. Por enquanto, não. Então, primeiro, Aline Passuelo, não é Pazuelo, legal. Observei bem ali, coloquei o óculos para ver, realmente são 2 S. Enfim, muito obrigada pelas suas palavras também. Eu quero aproveitar, assim, o que você não fez nenhuma pergunta, mas também era para me colocar aqui lado a lado com você, porque eu também sou do campo das ciências sociais. Eu sou cientista política também, né? Então, isso... E eu acho que essa é uma conselho, não sei se serve de conselho, mas assim, ó, experiência vivida. Para todos e todas que tiverem a oportunidade de buscar oxigênio, que foi o que eu fui fazer no campo das ciências sociais. Eu fui fazer ciências sociais, né? Eu fazia na URGS, né? O meu mestrado em ciência política profissional é na URGS também. E foi a minha possibilidade de ver o direito de fora do direito. Eu continuo sendo essa figura que enxerga, tanto é que vocês viram, né? Foi ao longo da minha fala, assim, o Habermas vai surgindo nesse Fraser, vão surgindo outras referências que são de fora do direito. Então, eu acho que vale muito que a gente tenha, né? E agora, assim, tem 80 pessoas aqui, estudantes, muitos estudantes, então é de valorizar demais esse campo das ciências sociais, antropologia, sociologia, ciência política, como possibilidade de pensar e repensar o direito, melhor, repensar o direito. Então, eu acho que é daí que sai um ar para respirar. Eu acho, professor Robson, que seria uma certa pretensão, né, imaginar que ao longo ainda nem completou uma década, nós tivéssemos a afirmação de um paradigma feminista. Agora, eu te confesso que para mim, uma surpresa cotidiana de temas e de trabalhos produzidos a partir daí. E questões que, aí, de novo, utilizando aqui uma referência, agora não uma referência teórica, mas uma confissão habermasiana. Habermas apanhou muito das feministas, né, ouviu muitas críticas, essa esfera pública burguesa, que era uma esfera pública completamente
excludente de todos os outros pontos de vista, muito especialmente naquele caso das mulheres e tal, e a afirmação de esferas públicas subalternas e tal, e aí, num certo momento, ele diz, nossa, a minha teoria finalmente independizou-se, ela não faz parte de mim, ela não tem a ver comigo, então ela está aí para o mundo para que a crítica venha e ela se renove cada vez mais, e eu acho que é esse o ponto, quando, eu confesso a vocês, que quando eu escrevi lá, em 2012, o Criminologia Feminista, poucas ainda eram as minhas reflexões sobre interseccionalidade. Na verdade, esta palavra, por si, ela nem aparece no meu texto. Aparece no meu texto falando a respeito de ciência e do com o conhecimento situado, com essa conjugação de vários dos marcadores, mas não aparece interseccionalidade. Então, eu acho que a gente está num processo de amadurecimento. Quando eu chego, e eu falo por mim mesma, então, quando eu chego agora para escrever o processo penal feminista, eu falo de um processo penal feminista desde uma epistemologia, que é feminista, interseccional e decolonial. Decolonialidade também não era algo que estava no meu horizonte. E eu acho que é o que, agora sim, recorta tudo para nós. Porque ainda que nós falemos em interseccionalidade, a interseccionalidade vista desde o ponto de vista tomada, desde o ponto de vista estadunidense, não dá conta da nossa realidade. Uma coisa é ser uma mulher negra nos Estados Unidos, outra coisa é ser uma mulher negra no Brasil. Então, não é a mesma interseccionalidade. Por quê? Porque o nosso processo também de colonialismo e de perpetuação da colonialidade no conhecimento, faz com que sejam completamente diferentes. As formas, a epistemologia, as metodologias e, portanto, as respostas que a gente vai encontrar. Então, eu acho que isso é um processo de amadurecimento que não vai chegar à estabilização. Uma das referências que as teóricas, as feministas fazem é que o feminismo nunca vai ser uma ciência normal. A ciência normal, naquele padrão, né, de Thomas Kuhn, ou seja, que nós vamos ter categorias que vão se estruturar, que vão ganhar um campo ao longo do tempo e que vão se solidificar. Nós somos mutantes por excelência, porque nós nos impactamos por excelência. As feministas negras tocaram uma outra canção completamente diferente do que as feministas brancas estavam lá nos acordes. Olha, vocês estão falando de quê? De que tipo de inclusão que vocês estão falando? E eu acho que nós vamos continuar sendo interpeladas por várias questões. Eu digo a vocês assim, ó, como eu também vou me compreendendo. Eu tenho Frida Kahlo, dentre as tatuagens que eu tenho Frida Kahlo tatuada aqui, bem nesse lado esquerdo. E não tem tanto tempo, assim, essa coisa da bandeirinha a gente perde um pouco a noção do tempo, mas enfim, não tem tanto tempo, eu estava numa reunião ainda presencial, de várias mulheres, de vários movimentos, e lá pelas tantas, uma ativista do movimento de mulheres com deficiência falou, e ninguém diz que Frida Kahlo era uma mulher com deficiência. E para mim, assim, foi impactante, porque de fato eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca. E aí, assim, ó, não que se tornou um objeto para mim, porque eu sou limitada nesse sentido. E eu acho que isso também é até onde eu vou, né, com as minhas. Eu consigo ter referências de alguns lugares de fala que eu tenho e consigo incorporar vários outros discursos, mas eu tenho limite nesses discursos que eu vou incorporando. Eu sou uma mulher heterossexual, eu não tenho a legitimidade que alguém lá da comunidade LGBTQIA+, vai fazer. E ainda que fosse ali considerado, teria várias questões, porque daí
são os gays, as lésbicas, as travestis, as transexuais, bissexuais. Então, tem muitas questões que eu acho que ainda estão por nos impactar. Eu li um texto fantástico aqui para... Ai, nossa, o tempo vai correndo. O Robson fez uma provocação maravilhosa. Mas eu li um texto fantástico da Marcele Cipriani, que escreveu nesse livro aqui que a Michele Karen organizou, que é o Diálogos com Soraya Mendes, Criminologia Feminista no Brasil, em que a Marcele fala da criminologia queer em diálogo com a criminologia feminista. Robson, eu nunca pensei isso. Estava fora do meu horizonte, Então, eu acho que a gente não vai ter, no campo de produção de conhecimento feminista, uma ciência normal que não se impacte. No momento em que ela se estruturar, e eu sou adversária de correntes que se afirmam feministas dentro de um feminismo radical, no momento em que ela se fechar, ela vai se tornar uma forma de opressão também. Então, acho que isso sempre vai ser uma demanda. E eu vou chegar até onde eu consigo, né? E cada uma de nós. Aliás, quando a gente orienta, né, trabalhos de mestrado, de doutorado, enfim, agora supervisiona pós-doc, essas coisas, o ponto não está em você dizer, em você fixar um referencial teórico. O ponto está aí que, antes de fixar esse referencial teórico, avise ao seu leitor, à sua leitora, o porquê. Porque daí esse é o limite. Se, olha, eu sou uma mulher cis, uma mulher hétero, eu estou, enfim, dentro de uma determinada bolha econômica. Então, eu vou... Te coloca, porque é isso que vai fazer com que as pessoas compreendam não aquela postura de, agora eu estou aqui dizendo, eu tenho esta receita. E aí, Bruno, para a gente falar um pouquinho dos manuais, bom, primeiro que existem manuais e manuéis, né? Então, tem dois eu penso que nós vamos e que nós precisamos realmente de mais mulheres na produção de conhecimento no campo do processo penal. Agora, como eu disse, eu quero mais e melhores mulheres, porque se é para dizer a mesma coisa que os outros estão dizendo, não adianta, desculpem, mas não vai fazer sentido. Isso não provoca transformação, isso não faz evolução. Então, nesse aspecto, eu acho que nós vamos precisar. E precisamos ter, melhor dizendo, uma luta constante contra esses processos de validação, que são os processos de validação provocados pelo mercado editorial. Eu sou uma exceção. Eu publiquei e os meus livros saem por grandes editoras. E eu tenho a mais absoluta convicção, certeza, enfim, de que isso é uma exceção. E é uma exceção não porque eles acham bonito o que está produzido, é porque vende. Então, mas não vai ser o suficiente. O processo penal feminista não é o suficiente. Tem que ter uma teoria da prova, porque daí vai entrar na sala de aula, vai entrar no currículo, vai discutir a teoria da prova. Tem que ter a parte dos crimes em espécie, com essa mesma perspectiva. Então, eu acho que o nosso trabalho... Na verdade, assim, eu, de uma forma muito acomodada, terminei o processo penal feminista dizendo o seguinte, eu pensei isso daqui, agora é com vocês. Então, eu, de uma forma muito acomodada, eu disse assim, então agora começa a pensar aí, eu acho que o depoimento especial pode ser assim, eu acho que o assistente da vítima é um sujeito processual sui generis, eu entendo que existe vítima coletiva, tem outras coisas que eu tenho pensado, mas é muita coisa. Então, eu acho que agora a gente vai tomando isso para construir esses que são guias, né? Até porque realmente vai precisar. Tem necessidade disso. E de pressionar. Agora, não só também pressionar as grandes editoras, que estão premidas por essa questão comercial,
Agora, também apostar, assim, eu tenho... Esse livro que eu mostrei mesmo aqui da Michelle, foi produzido pela Blimunda. É um projeto fantástico da Bruna Zene, que foi a minha editora na Saraiva, que agora tem uma editora com esse padrão de qualidade, uma editora feminista que está publicando mulheres e tal. E aí, é a nossa luta diária. É aquilo que vem nos currículos e a nossa indicação. Eu nunca tive, gente, ao longo de muito tempo, o Auri dentro da minha... dos meus planos de ensino. Por quê? Porque a universidade só tinha outros, enfim, autores. E aí, o que faz? Professora, qual é o livro que a senhora adota? Primeiro que eu penso uma coisa assim, aleatório, né? Então, não se fixem nisso, porque o aluno também quer muito isso, né? Um padrãozinho para seguir. Mas, por um outro lado, vocês já leram, Auri? Vocês já viram? Então, é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que ter um manual muito grande. A minha editora tem me pressionado um pouco nesse sentido, assim, a gente até brigou mesmo. Então, eu disse, eu não vou fazer o manual, isso não vai virar um manual. Já tive crises, assim, ela tem muita paciência comigo, assim, então eu dei chilique. Não, mas precisa, porque isso é disputa. Se a gente não, eu tenho muitas monografias que são boas, aqui é colar, não dá, precisa num determinado momento reunir. E precisa para que a gente também consiga colocar dentro de outros discursos. Eu estou vendo agora criminologia feminista no concurso da Defensoria Pública. É isso. Porque, assim, é a criminologia das relações raciais. Por quê? Porque aí forma, é o que a gente está fazendo na sala de aula e são as pessoas que vão estar dentro do sistema de justiça criminal. Terminei aqui 19 horas e 1 minuto, em Brasília, 19 horas e 1 minuto no meu relógio, e estamos aqui, no nosso tempo, gente. Excelente, Soraya. Agradeço novamente. Até temos 3 questionamentos ali no chat, né? Depois eu posso te passar, não sei como é que está teu tempo, de vez em quando a gente dá um chorinho de uns 10 minutos, né? Mas também não quero pegar, né, atrapalhar os teus compromissos, né? Mas agradeço novamente pela tua participação, né, pela parceria aí construída com a nossa universidade, reiterar aí que as portas da nossa instituição estão sempre abertas, quando quiser retornar sempre será muito bem-vinda. Agradeço aí aos meus queridos colegas, a Aline e ao Robson, pelo apoio, pela participação, e a todos os que estão nos assistindo. Tá? Então, um abraço apertado a todos, né? E semana que vem temos 2 eventos, né? Temos o evento do Tribunal do Júri, que está com as vagas esgotadas, vai acontecer a semana inteira, e temos o bate-papo criminal, vai ser mantido, né? Com o professor Celso Rodrigues, as inscrições estão abertas, né? Estão todos convidados. Soraya, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço, tá? Parabéns pela palestra. Então, parabéns para vocês, muito obrigada, e quem tiver paciência de aguentar as minhas piadinhas, me segue lá no Instagram, lá no @SorayaMendesOficial, que rola algumas coisas por lá que de vez em quando ajudam um pouquinho a gente manter essa nossa conversação mais viva, tá bom? Beijo grande, muito obrigada. Bruno,